Pronto, gravando. Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, pessoal, hoje mais uma vez o tio Marcelo vai gravar de casa. E desde já eu gostaria de pedir desculpa porque eu estou um pouco ruim da garganta, então estou tossindo muito, mas eu vou tentar fazer o máximo com que vocês entendam, mesmo diante de algumas tosses. Hoje nós vamos falar sobre as questões ambientais do espaço urbano. Portanto, não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito gostoso e muito tranquilo da gente estudar. Então, convido vocês a abrirem o livro na página 234 para a gente começar falando um pouco sobre a problematização da vida urbana e da vida rural. Nós sabemos que são distintos esses espaços entre vida urbana e vida rural. Então, à medida que a paisagem ela foi se modificando e o homem foi construindo, esses espaços eles foram tomando outros rumos. Então, hoje nós temos aquele espaço rural, que simboliza o campo, e nós temos a vida urbana, que é, na verdade, as cidades. Então, se nós olharmos nessa imagem, nós podemos perceber, por exemplo, a transformação dessa cidade, o processo de urbanização, que foi o processo em que as pessoas saíram do campo e vieram habitar na zona urbana. Então, o livro de vocês traz um texto muito importante dizendo que a vida urbana transforma de maneira significativa o espaço geográfico. Então, o que acontece? Essa vida urbana altera o espaço geográfico, trazendo impacto para o ambiente. Então, isso vai fazendo com que a vida rural se distancie nesse sentido. Então, nós temos dois modos de vida. Um que é a zona urbana, que nós vamos encontrar uma grande industrialização, uma grande quantidade de pessoas, e nós temos o espaço rural, a zona rural, que é um local mais tranquilo, nós encontramos uma maior vegetação e, claro, até mesmo uma maior preservação. Então, quando nós construímos nossas moradias no espaço urbano, nós transformamos de maneira significativa esse espaço que nós ocupamos. E essas transformações, elas trazem impactos. Vamos olhar aqui para esse gráfico, ó. Quais são os impactos? Os impactos na vida urbana, na cidade. Impactos de atividades de produção, as grandes indústrias que têm desenvolvido os seus processos. Nós temos impactos em atividades de consumo, nós temos impactos em atividades de ocupação, quando nós ocupamos uma determinada área ou uma área irregular. Nós temos impactos de mobilidade, principalmente em falar da situação de transportes, e nós temos ainda os impactos por atividades de lazer, que são aqueles impactos que são feitos em locais de exuberância natural, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje é que a vida urbana traz impactos seríssimos ao ambiente. Bem, vale ressaltar também uma coisa. As atividades industriais, elas nos permitem produzir uma infinidade de produtos, que transformam a matéria-prima, consomem energia e geram muitos resíduos. Então, só para que vocês possam compreender, as atividades de consumo são essas atividades industriais, são essas atividades de produção que têm ocasionado cada vez mais um sério dano para as comunidades. Bem, gente, uma outra coisa que a gente precisa falar na nossa aula hoje, lá na página 235, é sobre a mobilidade urbana e os seus impactos. Que mobilidade é essa, professor Marcelo? É a forma como nós nos movimentamos dentro de uma cidade para outra. Então, o sistema de transporte urbano ele é extremamente necessário à vida das cidades. Então, sem esses transportes, nós não conseguiríamos chegar no nosso local específico. Até porque nós temos uma grande quantidade de habitantes dentro de uma cidade e nós precisamos nos mobilizar. Então, essa mobilização ela só é possível a partir dessa rede de transportes. Então, quando uma cidade ela não possui um sistema de transporte eficaz, o resultado é sentido por toda a sua população, que passa
grande parte do tempo realizando esses deslocamentos. Então, quando uma cidade ela não é organizada com essa questão do trânsito, todos os moradores irão sofrer nesse sentido. Em nossa cidade, nós não temos uma coisa que nós já deveríamos ter, que é o transporte público. Então, nesse sentido, nós somos um pouco prejudicados com a falta desse transporte. Enfim, diversas formas de mobilizarmos dentro de uma cidade, elas trazem maior importância para as nossas atividades. Então, nós temos aqui uma porcentagem da população que realiza viagens longas, né, com mais de 2 horas. Então, nós temos, por exemplo, Teresina, Curitiba, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador. Então, a porcentagem da população que vai realizar essas viagens longas. E para realizar essas viagens longas, é claro, principalmente no sistema rodoviário, é necessário um pouco de tempo. E isso dificulta muito a própria viagem, porque isso leva muito tempo e esse tempo poderia ser utilizado para demandar outras atividades, por exemplo, né, como o lazer, que é super importante nessas viagens. Bem, gente, e aí nós precisamos falar sobre a poluição e a qualidade do ar nesses centros urbanos. Será se tem-se, na verdade, uma qualidade do ar? Então, além de toda essa problemática de mobilidade no trânsito, os sistemas de produção dessas grandes aglomerações geram ainda um impacto muito grande, que é essa poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica, ela ocorre quando há o acúmulo de substâncias químicas tóxicas na atmosfera, ou seja, suspensas no ar. Essas substâncias químicas poluem o oxigênio, que consequentemente trazem problemas respiratórios para a nossa vida. Então, entre os principais gases tóxicos que nós podemos citar, nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Então, todos eles, liberados em alta quantidade na atmosfera, trazem sérios danos para a nossa saúde. Tá, gente? Eu estou passando um pouco rápido, depois eu vou explicar melhor para vocês, é justamente porque eu não estou conseguindo falar muito, tá? Então, tanto o monóxido de carbono, que vai ser liberado pela queima de combustível, por exemplo, nas grandes queimadas, o dióxido de carbono também, que é o gás carbônico em muita quantidade, que nesse caso as plantas retiram da atmosfera por meio da fotossíntese, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Então, todos esses dióxidos trazem sérios danos para a nossa vida. Então, gente, para que a gente possa determinar o nível de poluição do ar de um determinado local e também da qualidade do ar das cidades, nós utilizamos diversos indicadores. Então, várias pesquisas são feitas para indicar essa poluição. Mas uma dessas maneiras é determinar o nível de poluição do ar por meio de partículas em suspensões. Então, são coletadas amostras de oxigênio, né? Como que se coleta oxigênio? Nós já estudamos isso. Nós podemos, por exemplo, colocar num balão. Só que eu disse só a forma como nós podemos ver a matéria, não como nós podemos coletar. Então, dependendo do tamanho e da quantidade das partículas, se determina o nível de qualidade do ar. Então, é óbvio que na zona rural nós temos uma qualidade do ar bem melhor que nas cidades, porque dificilmente naquelas regiões nós vamos ter, na zona rural, nós vamos ter um ar mais poluído, tá? Então, aqui só mostrando um pouco, se coleta amostra de ar dos ambientes urbanos e aí faz-se uma análise para analisar as partículas em maior ou menor quantidade desses dióxidos. Bem, e aí isso tem levado, gente, a alguns problemas seríssimos. O primeiro deles é a ilha de calor. A ilha de calor, ela pode ser explicada de uma forma simples. Sabe quando você viaja e quando você está vindo, por exemplo, de moto ou de carro com os vidros abertos na pista? Não. Então você sente aquele frio gostoso vindo da vegetação, do mato. Aí sabe quando você entra na cidade que você sente aquele impacto, aquele fogo, tipo como aquele calor. Sabe quando você sai do ar-condicionado e você sente aquele calor quente?
É da mesma forma as ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são formadas na zona urbana, na área urbana, principalmente porque não há dissipação do calor, ou seja, o calor não é infiltrado. O calor não se infiltra no solo, como acontece na zona rural. O calor não vai ser absorvido, ele vai ficar retido na atmosfera da área urbana. Então, esse calor produz uma ilha nas cidades, é por isso que as cidades elas são muito mais quentes, porque nós temos muito concreto, pistas, construções, e o calor não é absorvido como é absorvido na área rural. Além disso, a área rural tem uma zona muito verde que faz o processo de transpiração das plantas, que evita, na verdade, esse calor retido. Então, essas ilhas de calor significam isso. Eu vou explicar melhor na nossa aula online. Nós temos também o efeito estufa. O efeito estufa, em outras palavras, é um efeito natural, mas o fato de ser natural não significa dizer que está nos seus níveis corretos. Significa o aquecimento do planeta. Só que esse efeito estufa ocasionado pela radiação do Sol que chega até o planeta pode ocasionar um aquecimento global. Ou seja, o efeito estufa é o efeito normal que é ocasionado porque nós estamos aqui em uma intensa produção de calor. Mas, quando ele se eleva, ele pode aumentar as temperaturas do planeta. Tá? Então, parte dessa radiação ela é refletida pela atmosfera. Então, a Terra vai refletir essa radiação e parte dessa radiação que vem do Sol ela passa pela atmosfera. Então, há uma formação de efeito estufa por causa das concentrações de poluentes na atmosfera que fazem com que essa radiação permaneça na atmosfera, aumentando e aquecendo cada vez mais o nosso planeta. Além disso, sobre urbanização, nós precisamos falar de algo básico, que é a poluição hídrica e os rios urbanos. O que é a poluição hídrica, professor? Nada mais, nada menos que a poluição das águas, a poluição dos rios. Então, o estabelecimento de populações e de pessoas nas cidades ocasionam cada vez mais essas poluições hídricas. E isso tem gerado sérios danos para a saúde dos brasileiros. Gente, eu não vou continuar a nossa aula, eu vou parar por aqui nas poluições hídricas, porque o tio Marcelo realmente não está bem. Na nossa próxima aula online, eu explico tudo isso aqui, tá bom? Mas eu gostaria de passar algumas atividades para vocês. Um minutinho. Não pensei que eu fosse piorar tanto. Vocês podem estar fazendo as atividades de geografia da página. Aliás, não precisam fazer nenhuma atividade de geografia. Na nossa próxima aula eu explico. E assim que eu terminar de explicar, eu passo as atividades. Um abraço, fiquem com Deus e perdoe a situação que o tio Marcelo se encontra. Tchau! Opa, onde é que eu paro de gravar?